Planeta Azul entrevista hoje o professor Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e também um especialista em segurança pública. O governo federal acaba de lançar o pacote anticrime e isto é um tema de debate para toda a sociedade. Professor, como o senhor encara essa manifestação do governo em apresentar um projeto para a sociedade e que tem que passar ainda pelo Congresso para um combate mais efetivo à violência, ao crime organizado e à corrupção? Eu acho uma iniciativa extremamente positiva, até porque estabelece uma conexão clara entre crime organizado e corrupção. E essa conexão é muito importante do ponto de vista não só dos instrumentos legais para investigação e persecução, mas também do ponto de vista, digamos, da estratégia que a sociedade brasileira precisa adotar diante dessa ameaça combinada. Quer dizer, o crime organizado, ele pressiona as polícias, ele pressiona o sistema de justiça criminal e corrompe. E muitas vezes consegue corromper, aliciar o policial. E na outra ponta do fenômeno, nós temos a corrupção, a grande corrupção política, que também vai criando uma série de zonas de proteção, de sombra, onde esses policiais, muitas vezes até promotores e juízes, eventualmente, cooptados pelo crime ou subornados em muitas situações que são típicas no mundo inteiro da atuação do crime organizado. Quer dizer, é um crime que tem muito dinheiro, muito poder, um grande poder de ameaça e um grande poder de cooptação. Então, o Estado brasileiro precisa estar preparado para lidar com essa ameaça. Então, o básico é ter instrumentos mais adequados de investigação, a persecução criminal no sentido de produção de provas, de condução do processo penal e da execução penal. Então, o pacote amarra todas essas pontas, cria também outras iniciativas importantes para o início do cumprimento imediato da pena após decisão em segunda instância, que é muito importante, diria que é um desejo da sociedade brasileira manifestado ao longo de vários debates no último ano. Então, nesse sentido, digamos, a estrutura básica, a estratégia principal do projeto é muito importante ao ligar esses dois problemas. E o senhor acredita que possa haver algum tipo de dificuldade para se aprovar esse pacote anticrime no Congresso? Claro, o pacote tem a dificuldade justamente pelo problema da corrupção, que o Congresso muitas vezes resiste a medidas mais duras. É importante que se diga, inclusive, que no pacote proposto pelo ministro Moro, as medidas anticorrupção que estavam em debate no ano passado foram praticamente todas incorporadas. Então, isso dá solidez a esse pacote também no que diz respeito a essa frente de combate à corrupção, porque traz o apoio de várias associações importantes do Ministério Público, dos magistrados. Então, isso traz um apoio importante para o projeto. Agora, há conflito, porque alguns setores do Congresso são corporativos e querem defender, digamos, medidas no sentido contrário, de limitar o poder de investigação e punição dos corruptos. Mas eu acho que não é o clima majoritário hoje no Brasil. Quer dizer, isso vai ser importante também para o congressista, no momento de avaliar essas propostas, considerar o desejo majoritário que tem sido manifestado quase sempre, tanto na eleição presidencial quanto nas pesquisas de opinião pública, no sentido de atribuir ao tema da corrupção uma grande importância. É verdade que nada é fácil se aprovar no Brasil, principalmente quando se trata de temas polêmicos. Inclusive, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram algumas dúvidas em relação a essa proposta. O senhor acredita que as críticas que estão surgindo em relação, por exemplo, uma liberdade maior para o policial matar, elas são procedentes? Sim, por um lado, não por outro. Digamos, se o conflito entre o policial e o infrator, ele é um conflito honesto, no sentido de que o policial estava ali executando uma atividade de policiamento, se depara com uma situação perigosa em que há o uso de arma, há um grupo organizado ali controlando o território ou alguma operação de roubo, algo desse tipo. E nesse
nesse encontro, há um conflito, há uma troca de tiros entre criminosos e policiais e resulta na morte de criminosos, porque os policiais corretamente empregaram a força, porque corretamente empregaram seus treinamentos e foram superiores no confronto e resultou na morte de infratores. Isso é o que eu classifico como um conflito honesto, dentro daquilo que precisa ser protegido. A atuação do policial precisa ser resguardada e protegida nessas situações. Então, a lei ajuda a evitar que esse policial perca tempo de vida, seja incapaz de ser promovido, se for um oficial, por exemplo, da Polícia Militar, esperando uma decisão da Justiça. Então, facilita a defesa jurídica desses policiais, certo? Então, é muito importante que essa medida seja adotada para preservar esse tipo de situação. Do outro lado, nós sabemos que existem situações de abuso de autoridade, de corrupção policial, de violência, de mau treinamento, práticas inadequadas que resultam na morte desnecessária, covarde de muitos oponentes em situações de falso conflito. Mas isso é assunto para a corregedoria, para os ministérios públicos e supervisão da sociedade, por meio também das organizações não governamentais, para coibir esse tipo de situação. Então, a lei é obviamente pensada para o confronto honesto entre policiais e crime organizado, o que é um grande problema no país, porque o crime organizado controla territórios, controla nichos de atividades e é muito mais agressivo do que o crime comum, quando se depara com a força policial. Então, nesse sentido, eu acho muito importante. Agora, isso não exclui a necessidade de avaliação, controle, supervisão, investigação por parte daqueles órgãos que precisam realizar esse trabalho. Então, eu acho que isso aí é um trabalho permanente de vigilância para que essa proteção legal não se converta numa digamos, uma sombra para o ilícito praticado por policiais, o que em absoluto está na cabeça do legislador. Quer dizer, o legislador não, ele obviamente tem que pensar nas situações atípicas, mas ele tem que pensar primeiro naquele policial que está cumprindo com o seu dever. E, ao cumprir o dever, muitas vezes, diante da agressividade do oponente, a morte é um resultado possível, ainda mais num país com o nível de violência que o Brasil tem. Nós temos a presença das facções criminosas em vários estados, espalhadas nos presídios. Recentemente tivemos, e estamos tendo de certa forma ainda, uma onda de violência no Ceará, que necessitou inclusive da intervenção da Força Nacional de Segurança. Até que ponto esse pacote anticrime, ele pega em cheio essas facções criminosas? É possível acabar com o poder que essas facções criminosas detêm hoje? Ajuda em vários aspectos. Vamos começar do ponto de vista da investigação. Facilita a infiltração, a produção de provas por meio de escuta, certo? Então, normatiza e dá, digamos, condições da atuação do policial infiltrado não interferir na prova e no acolhimento da denúncia por parte do juiz. Ou seja, muitas vezes a simples presença de um policial infiltrado numa organização prejudicava a prova, porque a defesa alegava, não, mas isso aconteceu porque o policial estava ali, certo? Então isso agora, com o projeto de lei, fica resolvido, quer dizer, a presença do policial é admitida e não prejudica a produção de provas. Outra coisa, o policial pode participar da lavagem de dinheiro, o policial infiltrado agindo de acordo com o interesse, né, da corporação. Não é um policial corrupto, é um policial fazendo um trabalho muito perigoso de presença, de infiltração nessas organizações. Então, ele ajuda no processo de lavagem de dinheiro e entrega as provas. Ele pode estar até disfarçado de um funcionário de um banco, ele pode estar em qualquer papel aí dentro da cadeia de investigação e produz provas contra um infrator, um corrupto,
e, nesse sentido, isso não macula a integridade da prova e isso facilita a tramitação e a denúncia disso para o juiz. Então, isso é um aspecto importante. A investigação, a escuta também tem ali uma série de regulamentações sobre escuta. Tem a questão do banco de material genético de infratores, a questão de identificação de munições, né, de balística. Então, isso tudo vai criando um conjunto de informações muito importantes para a investigação de crimes que são cometidos com armas de grosso calibre, armas de uso controlado e que facilitam, portanto, a ligação desses grupos com atos de homicídio que muitas vezes é muito difícil, como aconteceu no caso da vereadora Marielle. Quer dizer, até hoje a gente não sabe porque a milícia, que é uma forma muito agressiva de crime organizado, muito perigosa, no sentido de que tem grandes conexões com a política, foi capaz de executar um plano muito bem executado. Então, um banco nacional de material genético, um banco de informações balísticas, isso pode ajudar nas investigações também. A persecução criminal, no sentido o processo penal, né, quer dizer, o processo penal ficou facilitado e a execução penal dificultada em alguns casos, justamente relacionados à questão do envolvimento com o crime organizado. Por exemplo, o impedimento da progressão da pena em certos casos. Então, tudo isso ajuda muito a lidar com a ameaça do crime organizado. E, nesse sentido, até que ponto a flexibilização da posse de arma contribui ou não contribui? A posse de armas de particulares registrada e nos domicílios não é um fenômeno muito importante no Brasil. O que é muito importante no Brasil são as armas ilegais. Então, o projeto de lei avança na direção correta, de identificar pelo banco de balística essas armas, essas munições, como é que o que está acontecendo com esse lado que é um lado desconhecido do problema, no sentido da falta de informações, o tamanho, o número de armas em circulação no mercado ilícito é muito maior do que da venda lícita nos comércios e compra pelas famílias. Mas de onde vêm essas armas? Essas armas vêm de vários lugares, principalmente elas são muitas vezes produzidas no Brasil, exportadas para o Paraguai, que tem sistemas muito frágeis de controle, e elas são reintroduzidas no Brasil aí, por meio de contrabando, né? Outra fonte importante é o contrabando internacional de algumas armas não fabricadas na região. Armas mais poderosas. Mas o grosso do crime no Brasil são as armas, são os revólveres, as pistolas, e muitas vezes produzidas no Brasil. O Brasil é um grande produtor mundial. Que é o criminoso de rua, então. É o criminoso de rua, mas que você assalta um banco com uma pistola, cada um com uma pistola, é um poder de fogo muito grande. Mas tem, o fluxo também que vem agora da desmobilização da Colômbia. A Venezuela tem muitas armas que comprou durante o período aí, Chávez Maduro para armar as milícias, e isso provavelmente vai começar a ser comercializado no mercado ilícito da região. Então, isso tudo prejudica muito a nossa situação. O controle e exige medidas destinadas especificamente a esse lado do problema, que é o principal problema do país. São as armas ilegais em circulação. A gente precisa saber de onde vêm, quais são essas armas, desenvolver sistemas de informação sofisticados sobre essas armas e tentar coibir. Então, o pacote vai na direção certa. A questão do decreto anterior, que facilitou alguns critérios para a posse de arma, eu diria que é um assunto de muito menor interesse e importância no contexto do debate sobre a segurança pública. Então, o senhor é otimista em relação à possibilidade de, pelo menos, minimizar o problema da violência urbana e rural também no país? Eu acho que, com certeza, ajuda. Agora, o próximo passo é o pacote de gestão, né? Como é que isso vai virar
política pública, como as investigações serão feitas, estimuladas, o treinamento para as polícias militares no Brasil inteiro, qual vai ser o papel do governo federal, a necessidade de amplos sistemas de gestão por resultados. A gente tem alguma ideia se o país está indo na direção certa, se, por exemplo, a questão que discutimos aqui sobre a exclusão de ilicitude, no caso dos homicídios praticados por policiais, se isso vai gerar abuso ou não, é uma questão para ser avaliada. Coletar dados, informações, produzir estudos e, muitas vezes, pode exigir uma reformulação da legislação com base em dados, com base em informações e análises estatísticas sobre quais os resultados negativos dessa medida, por exemplo. Então, falta agora o segundo passo, que eu diria que, depois do Congresso, depois desse grande esforço de negociação, que é outro aspecto muito interessante também, que o Congresso terá o seu tempo agora de manifestação, de revisão, e chegaremos a uma discussão, talvez no segundo semestre desse ano, sobre como fazer isso tudo ter sentido prático nas políticas públicas de segurança no país. O Planeta Azul entrevistou o professor Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e especialista em segurança pública. Agradeço a sua participação no Planeta Azul, mais uma vez, professor. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.